O Jorge foi um amigo da gente muito grande, ele vinha aqui e assistia às aulas lá tinha quando eu estava dando aula. Para mim foi um amigão, defendeu nós, ensinou muito o povo. O Padre Jorge fez um trabalho muito grande que orientou, fez uma escola para os lavradores daqui para conhecer seus direitos, né? Era isso que ele queria, orientar o povo, que o povo tinha na cabeça, muito lavrador, e tinha na cabeça, que os grandes botavam, que a gente era pobre porque Deus queria, né? Aí, quando esse trabalho que a gente fez junto com o Padre Jorge, o pessoal ficou conhecendo que a gente era pobre porque os grandões esmagavam os pobres e não queriam que eles crescessem. Começaram a descobrir essa verdade, aí se uniram todo mundo, né? Por isso, ele trouxe essa educação para o povo, uma educação muito grande do Padre Jorge aqui. A gente agradece demais, porque foi o padre que teve coragem de fazer isso, né? Meu nome é Raimundo David Filho, e minha esposa é Maria de Jesus Davi Sampaio. Tenho os filhos e tudinho, tenho 9 filhos, mas quem mora maior que adoeceu também, José Aldevando, né, Davi Sampaio. E aí eu vim pra cá em 59, e um irmão meu que veio morar aqui, aí ele marcou um estudo lá de um jovem, 18 mocinhas, 22 jovens de 14 a 16 anos, outro povo que moravam aqui no pé da serra, e aí chamou pra gente vir dar uma aula pra eles, aí eu passei 7 meses, eu 21 anos, 59, eu não era casado ainda, né? E aí ele fez isso aí, quando foi em 60, aí eu conheci Maria, em 60 nós casamos, aí eu queria morar lá, onde era meu pai, mas aí ele vendeu a morada lá e nós íamos morar aqui em 60. Aí estou com 65 anos nós estamos com 65 anos de casado, né? Completou agora em maio, dia 21 de maio. Então nós temos hoje, estamos com 9 filhos, entre homens e mulheres, temos 22 netos e 24 bisnetos, né? Aqui mesmo. A família é nascida aqui mesmo, né? Que os irmãos meus, as irmãs já faleceram. E aí quando foi em 70, o pai festejava ali, ele morava bem aí, festejar São Sebastião. Aí nós estávamos aí um dia, o rapaz trouxe um livro que o padre tinha chegado, e eu assisti a chegada dele, do Padre Jorge, lá no dia 15 de agosto de 70, né? Aí também não conhecia ele, assisti lá, e ele chegou, fez um discurso na porta da igreja fechada, e ele fez um discurso ali, mas também aí eu ia embora, não queria tomar conta, porque aqui, quando eu cheguei aqui, quem vivia aqui eram os capuchinhos do Grajaú, né? Tinha 3 aí depois um foi embora, ficou 2, quem fez o nosso casamento foi até o Frei Raimundo, era de lá, né? Aí fiquemos aí, as irmãs tinham uma escola aí chamavam a gente para conversar lá, nós ia, e a gente tinha uma grande intimidade com eles. Em 67 para 68, o derradeiro foi embora, em Narciso. Ficou só ele, era um novo, foi embora, ele hoje está morando aqui pertinho de Grajaú, adiante de Grajaú, né, em Porto Franco. Então, tempo desse eu fui no sindicato lá de Porto Franco, ele estava no tempo desse, faz tempo, né? E aí nós ficamos aqui, aí chegou em 70, chegou uma coordenadora do projeto, João de Barro, lá de São Luís. Aí eu vivia trabalhando na roça mesmo, lavrador, e me chamaram lá, nós tínhamos uma casinha aí aberta, assim, tinha uma bancada, porque eu tinha uma minha que ensinava particular lá, uma irmã minha. E aí eles foram me chamar e eu vim conversar com ela disse que era para mim, o pessoal escolheram para mim ser o monitor do João de Barro. Eu digo, não posso não, tem uma família grande, aí trabalho de roça. Ela disse, não, mas eles escolheram. Eu digo, e como é que é? Ela disse, vai ser vocês fazem a casa, a casinha, deu o sistema da casa com alpendre, com quartinho assim, do jeito do ninho de João de Barro, que é um projeto chamado João de Barro, que é um passarinho, né? Aí vocês vão lecionar aí, e você vai ensinar. Aí eu digo, como era de 14 a 65 anos, né? Aí o pessoal pegado pela já para mim ficar, porque a maioria do povo era analfabeto mesmo, tanto a juventude como os mais velhos, né? Não assinavam não. Aí eu digo, como ela disse, vai ser do 1º a 4º ano, você tem que saber dividir lá no colégio. Aí
Eu disse, tá certo, o pessoal tá querendo que eu vá, eu vou, mas eu trabalho demais. Não, mas é só à noite. Aí eu fui. Quando foi em 70 mesmo, chegou, nós estava começando lá, chegou um recado do Padre Jorge que ele vinha aí. Aí ele veio, conversou comigo, e aí ele disse que vinha outro dia. Quando foi em 71, ele veio e convidou para ser dirigente, que ele ia criar um tipo de igreja diferente, né? Aí, Padre Jorge, eu quero criar uma igreja diferente, criar os dirigentes de comunidade. Aí você pode ser escolhido um dos primeiros dirigentes. Aí eu estive pensando assim. Aí ele disse, não, meu irmão, me disseram que você é o melhor aqui do Pé da Serra para fazer isso. Aí eu aceitei e fiquei ensinando na escola, comecei a escola João de Balbo, foi 2 anos. E aí, sendo dirigente também, aí acompanhei ele, acompanhei Maria também. Veio quando a comunidade estava bem avançada, já tinha 12 comunidades no interior. Aí nós fazíamos reunião debaixo dos pés de árvore, aqui mesmo nós fizemos reunião debaixo dos pés de laranja com 120 pessoas, vindo de vários lugares, né? Aí fiquemos aí, quando foi ele fazendo um trabalho de orientação aos lavradores. Embora fazer a orientação aos lavradores, porque aí veio um projeto de grande latifundiário que demarcaram essa terra de avião e os bispos descobriram isso no Rio de Janeiro. E aí o que nós vamos fazer? Aí em 71 ele disse agora, aí era no tempo da ditadura militar que proibia todo mundo, e aí não queria nem ver falar em lavrador, nem sindicato, nem nada, e aí ele disse, tem que criar o sindicato, porque nós somos proibidos agora de lutar mais com lavrador. O Frei José lá de Bacabal já quiseram até arrancar as unhas dele de alicate na Polícia Federal, depois da ditadura militar, né? Foi em 64, acho que todos estão informados disso, né? E aí reunimos lá, tinha 3 comunidades mais organizadas, que era aqui a Lagoinha e o Genipapo. As outras estavam começando, aí fomos até, depois fomos no Centro Dorezinho, as 3 Lagoas. Aí, rapaz, eu não tenho tempo não. Aí ele disse, mas é o jeito, o povo estão querendo seu nome. Aí nós fomos pro Genipapo e lá fizemos uma reunião, muita gente, 12 comunidades, pessoal que aparecia, era pouca gente, porque muita gente tinha medo de falar em sindicato, porque os grandão daqui faziam medo do povo, dizendo que sindicato era comunista, né? E aí o pessoal tinha muito medo, muitos tinham medo, mas depois apareceu um grupo que não tinha medo, e aí reunimos um grupo lá no Genipapo muito grande, e aí fizemos 2 filas e escolheram para mim ser o secretário, o presidente. Eu não posso ser presidente não, porque tem que andar demais. Aí eu não posso, a família é muito grande. Aí disseram que vai ser o secretário. Mas aí não tinha nada acertado. Aí pediram marcaram para mim uma reunião em novembro de 71. Aí eu fui lá para esse estudo, eu não queria ir não, mas o Padre Jorge disse, fazer o jeito. Aí nós tínhamos um relatório que a gente estava fazendo um trabalho com gente do Piauí e do Ceará, da chamamos de Nordeste 1, né? Trabalho de comunidade. Não era todo mundo não, porque todo mundo não queria, né? Mas a gente fazia uma reunião sempre lá em Barra Socopra, aí distante 2 quilômetros de Teresina, era uma granja dos padres. Aí fazia sempre lá e os padres me chamavam para mim falar lá de lavrador, e eu falava, aí mandaram para Recife e eu fui, passei 10 dias lá. Mas para me passar na rodoviária de Recife, lá tinha sido, depois da ditadura militar, tinha sido uma greve dos estudantes que fizeram que não queriam aceitar, mataram muitos estudantes. Aí lá tinha polícia secreta, que para você passar lá era difícil. Aí nós já tínhamos essa informação e o Padre Jorge não pôde me acompanhar, eu tive que ir só. Aí Maria, nós tínhamos um relatório do Nordeste 1 aqui, da reunião de comunidade. Aí Maria, eu tinha uma revista Veja, eu lia revista nesse tempo. Aí Maria pegou, de como é que eu passo com esse relatório? Não pode passar com nenhum bilhete lá. Aí ela pegou, botou uma folha do relatório, uma folha e outra da revista, passou uma colinha assim, para eles não notar, né? Aí ela escondeu o relatório todo nessa revista, né? Ela ficou grossona e eu
padre Jorge, rapaz, tu vai sozinha, pai? Eu nunca nem viajei, agora lá em Recife disse que é um problema muito sério. Ele disse, mas eu fui chamado pelo bispo, eu não posso te acompanhar. E tá marcado lá essa reunião de 10 dias, tem uns padres de São Paulo lá, que lutam com lavrador, tem outros de Recife, tem o bispo de Recife que vai assistir, que era um velho que tinha lá, Dom Emiliano, né, bem velho. E aí é lá no seminário, o jeito é você ir. Aí eu não podia dizer não, porque o povo aprovava pra mim. Aí eu fui. Aí à noite daqui de Teresina, nesse tempo não tinha quase assalto, era só daqui a lá pissarra, barra, pouca pissarra nas estradas. Levei um dia, 2 noites e um dia para chegar lá, mas cheguei lá de noite, meia-noite, né? Na véspera do encontro lá. Aí quando eu subi na escada da rodovia, desci lá do ônibus, ele disse, sobe nessa escada e desce na outra, sai lá na rua de Recife, o cara do ônibus disse, né? Aí eu subi na escada, cheguei lá, tinha 4 policiais da Polícia Secreta, uns capacetão grande. Você vai? Eu disse, ela estava informado de tudo, né? Eu digo, eu vou para Olinda. Ah, você vai para o encontro sindicato. Eu não sei nem o que é sindicato. Nunca vi nem falar. Aí eles disseram, não, mas lá tem um encontro sindicato. Não, eu digo, eu vou lá para casa de uma irmã minha que mora lá. O nome dela é Dardor. Ela mora onde? Eu digo, depois do farol. Já tinham medido tudo, né? E tinha um farol de trás do seminário que dava direção por navio, né? De lá ele clareava e os navios encostavam, de lá a gente via o máximo. E aí ele disse, ela tem um farol meu, depois eu vou para casa de uma irmã minha. Aí ele disse, pois, vira os bolsos aí. Eu virei os bolsos. E aí ele caçaram nos bolsos. Não tinha nada de bilhete. Aí eles disseram, tira o sapato. Eu tirei, eles viraram a meia, não acharam. Aí pediram licença, tiraram a roupa, as calças da bolsa. Aí viraram os bolsos para ver se tinha um bilhete, não acharam, dobraram de novo, botaram lá. Aí me deram um bilhetinho, já tinha me interrogado. Quando eu fui a revista, mas não caía nada, né? Porque estava pregado todo aí. Aí eu passei lá para descer do outro lado, tinha outro grupo, mas aí eu mostrei assim. Aí ele disse, já foi registrado, pode passar. E eu desci. Cheguei lá, tinha um rapaz, meia-noite, você nunca tinha andado lá, né? Ainda bem que a gente encontra gente boa em todo canto. Apareceu um rapaz lá e, você vai para onde? Vai pro seminário. Eu disse, vou pro seminário lá. Ele disse, você já andou aqui? Eu digo, não. Ele disse, estou conhecendo, mas você não sabe pegar táxi ainda. Eu digo, não. Ele disse, pare aí, eu já passo um táxi. Aí tirei, daqui a pouco, ele deu com a mão, o cara parou de... Leva esse rapaz e deixa lá na chapada, pertinho do seminário, que era a nossa chapada. E deixa ele lá ele lhe paga. Ele lá nunca andou aqui. Aí o cara disse, pode entrar. Né? Levou direitinho, deixou lá. Aí eu paguei ele, aí fui. Bati lá apertei numa sirene lá, um portãozão grande e um portãozinho pequeno, assim, que abriu o portão grande, né? E tinha que ter muito cuidado, que a polícia queria subir lá toda hora, né? E aí eu digo, quer falar com quem? Eu digo, quero falar com o padre Carnil, que era de São Paulo, que era o coordenador da reunião. Aí o rapaz voltou, fechou o portãozinho, chegou ele e disse, rapaz, tu veio sozinho, ele foi sozinho, eu já conhecia ele. Em Teresina, né? Aí ele disse, padre Corredor, te mandar sozinho. Aí ele disse, não pôde vir, eu vim só, mas quando tu passou, eu contei a história, depois entra aqui, aí eu entrei. Ele disse, hoje eu não vou te hospedar lá em cima, não, era o 3º andar. Primeiro, segundo, terceiro, porque tá muito tarde da noite, é de 4 madrugada, tu fica nesse salão aí. Aí abriu um salão e disse, tu já jantou? Eu já merendei, não quero mais jantar não. Aí fiquei lá, dormi lá no salão. No outro dia de manhã ele veio e disse, me acompanha. Fiquei até com medo, que lá tinha sido os alunos fazer estudo do corpo das pessoas, dos ossos, né? Aí quando eu abri a lâmpada lá, abri a lâmpada, tinha um esqueleto armado lá, onde os alunos faziam. Eu dormi, sem dormir, olhava e dormia um soninho e me espantava com aquele esqueleto aí. No outro dia ele me levou, botou no 3º andar. Lá era bom, porque cada um dormia num quarto, tinha uma cama, tinha tudo para você. Tinha uma mola, a gente se suspendia, uma lâmpada bem assim, um guarda-roupa, daí cada um no quarto, aí eu fiquei. Aí todo dia ele chamava a gente, no outro dia ele descia para começar o encontro, eu passei lá, estudamos sindicalismo. E aí a gente viu muita coisa difícil, com os presidentes do sindicato que já tinham morrido, né?
Aí quando eu cheguei, o rapaz que tinha se escolhido para ser presidente desistiu, esmoreceu, por nome Manuel Antônio. Aí nós batemos um moreno da Lagoinha, por nome Silvinho, para ser o presidente e eu fiquei mesmo como secretário. Aí quando começou 74 para 75, começou as brigas de terra e aí a ameaça, vinha aquele guerreiro de todo lado, vinha pistoleiro, vinha tudo, viu? E aí o cara disse, rapaz, tu vai esmorecer. Em 73 só podia conversar com o pessoal do Ministério do Trabalho. Aí o Ministério do Trabalho chamou pra gente levar a relação do texto dos trabalhadores rurais a pegar uma carta sindical para poder funcionar direitinho e aposentar as pessoas, né? Aí nós pegamos um texto com o prefeito, texto dos trabalhadores rurais associados. Aí levamos para lá, pegamos a carta sindical, aí começamos a funcionar e apareceu o Fundo Rural, né? Pro Rural, que era que dava dinheiro pro povo. Aí nós não tinha médico aí de jeito nenhum e os problemas de terra cresceram. Aí em 75, aí eu conversei com a diretora do Fundo Rural lá em São Luís, ela disse, tem um inspetor geral aí, se você conseguir com o prefeito de lá 5 anos, eles doaram o hospital pro sindicato, nós vamos manter de tudo lá, porque lá não tem nada, ele tem não. As camas velhas quebradas, a parte instrumental de fazer a cirurgia não presta mais, a cirurgia não presta. Aí ela disse, eu vou ver se o prefeito era o Adriano nesse tempo, o Adriano, é bem velho também. E aí eu pelejei com ele, ele disse, não, o secretário não aceita não. Aí um dia ele me chamou lá e disse, eles aceitam 3 anos só. Eu digo, não, mas o inspetor quer 5 anos, porque 5 anos diante todo o material fica para os trabalhadores rurais. Aí, com 3 anos não aceita. Aí ele viu que não tinha médico, não podia pagar médico, não tinha dinheiro nesse tempo, não era como agora não, né? Aí ele me chamou um dia e nós resolvemos. Eu digo, o presidente tá lá, você vai estar lá com ele, tá lá no hotel. Eu disse onde era o hotel, na rua Afonso Pena, né? A gente se hospedava lá e ele foi, chegou lá, achou o presidente bêbado, né? Aí ele gostava de beber, era muito brincalhão. Aí ele chegou e disse, não deu certo não, o homem levantou e nem me conhecia, né, cara? Só o senhor não achou mesmo. Aí o presidente andou pelo interior, o povo não acreditava mais ele, aí um dia ele pediu para se afastar, né? Naquele tempo o presidente se afastando, quem assumia era o secretário. Aí ele disse, rapaz, por quê? Ele disse, o povo não acredita mais em mim, eu faço a reunião no interior, não ajunta mais ninguém. Quando tu vai, enche a casa de gente. Então não dá mais pra mim, não. E o que é que sabe? Eu reuni lá no salão que era até da igreja, onde é hoje o Armazém Paraíba, 300 pessoas, 300 lavradores. E aí, pra ver ele se afastar, eu assumi a presidência. Eu nem queria não, porque tinha muito débito, né? Eu assumi o sindicato, aí começou a pistolagem. Só se vê a grilhagem aí querendo tomar terra do lavrador. Aí dá problema demais para todo lado. Aí o lavrador preso, casa queimada, mataram 4 lavradores nossos durante esse período e nós viajando de pé, não tinha carro daqui para São Dordezinho, Três Lagoas. Aí eu viajava, ela me acompanhava. Aí quando criei a delegacia sindical, criei 14 delegacias, tinha um delegado de esporte que me acompanhavam também, mas era muito perigoso você viajar daqui às Três Lagoas, 65 quilômetros de pé, não é brincadeira não, mas nós enfrentamos isso tudinho. Chegava no centro da Ordezinha de sexta, ainda falta 4 léguas, já de tardezinha, né? Aí chegava às Três Lagoas e quando ia fazer reunião era 11 da noite, só serviço. Não tinha água nesse tempo, centro da Ordezinha o pessoal colocava cinza num banheirão cheio d'água para poder abaixar a lama, para a gente poder beber um pouco e passar um pano molhado, ninguém banhava. Era assim, não tem muita dificuldade, né? Mas aí quando começou de 76 para frente, eles pistoleiros começaram a me chamar. Pistoleiro não, eles arrumaram pistoleiro depois. Os latifundiários pediram a reunião lá no sindicato. Viram que eu não corri, eles pelejaram para me amedrontar e eu não corri, né? Aí eles pediram a reunião, nós fomos aí, eles tentaram negociar para me comprar. Mas eu disse, não, eu não estou aqui para me vender. Aí eles botaram um cheque na mesa, botaram no meu bolso, eu entregava para eles. Eu não estou aqui para vender o lavrador, não, eu já fui eleito
por ele já 2 vezes, aí eu não vou fazer uma traição dessa, não. Me escolheram, pode ficar com o dinheiro de vocês. Quem ganhou, ganhou, né? Nós vamos lutar, vocês jogam para um lado, nós vamos lutar para o outro. Eu tenho certeza que vocês não vão reagir, porque eu vou lutar com mais de 10 mil pessoas. Estou reunindo o povo e o povo está se unindo. Aí eu não quis o dinheiro dele, aí eles começaram a chamar pistoleiro, que era para me amedrontar, para me matar. Mas aí eu consegui depois trazer um médico para ir, o material todinho do fundo rural, encheu o hospital de cama, de toda coisa. E aí trouxe o doutor Pedro, fui na casa de saúde lá, e aí a diretora do hospital, o doutor Carlos Melo, disse: aqui tem uns médicos novos. Aí me chamaram um que era o doutor Pedro, você ainda conheceu? Aí ele perguntei se ele queria vir assumir, ele disse: boa, como é que paga? Eu digo: não, você aceitar, nós vamos lá para fazer o negócio. Aí nós fomos lá no outro dia, digo: me espera na rodoviária que nós vamos lá. Falamos com a diretora, ela disse: é tanto o projeto, agora 30%, 60% é para você, que é o seu salário. Era um salário bom. Agora 30% o presidente vai usar para melhorar alguma coisa no hospital e pagar o enfermeiro. Aí ele aceitou, né? Era um salário bom dele, né? Aí quando estava com 2 anos, o presidente da FETAIMA me chamou para nós ir em Brasília. Eu fiz um convênio com a SEMI para distribuir medicamento. Aí comecei a distribuir medicamento no sindicato. Eu preciso treinar uma pessoa para distribuir o medicamento. Aí são 128 tipos de medicamento, né? Mas a pistolagem aumentou ainda muito mais quando eu vi isso aí. Começamos, aí o padre Jorge disse: e o que nós fazemos agora? O padre Jorge, está difícil, mas nós vamos enfrentar. Ele disse: o povo quer matar nós, ele vai matar você, eu e o secretário, que era Ramon Zuc, secretário do sindicato, e o Raimundo Badu, que eles alejaram, atiraram os pistoleiros, atiraram capanga dos. Não era nem o pistoleiro nesse tempo, do rádio fundiário, adoeceram ele, atiraram assim na quadrilha dele lá, e ele aleijou, por 12 anos deitado numa rede. Era para acabar de matar ele, matar a minha aqui, Ramon Zuc no Laranjal e o padre Jorge lá, era para isso aí. Aí quando foi em 79, um dia um guarda mandou uma carta, eles tinham feito uma reunião lá, no rádio fundiário com os 2 pistoleiros, e o guarda participou, ele mandou uma carta para mim e mandou outra para o padre Jorge, avisando o guarda municipal, né? Eu achei vantagem que ele participou da reunião e ele teve essa coragem. Aí ele mandou me chamar um dia, eu estava até nesse dia, deixei o tesoureiro lá, digo: eu vou fazer um canteiro lá em casa, não posso, assim, não fazer nada lá, não. Aí estava aí, quando o menino chegou com o bilhete, disse: era um dia de sábado, amanhã você venha com toda a família para a missa para a gente conversar. Aí eu fui com Maria, o menino tudinho, era um pequeno nesse tempo, tinha dele 12 anos, 10 anos, era muito. E aí chegamos lá, aí quando ele foi celebrar a missa, tinha uma menina, não sei se vocês conhecem, mas é que auxilia a Fátima, ela é casada com o Ivan. Ela sempre acompanhava nós, que era mais velha. Aí quando eles começaram a cantar na igreja, que ela vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim contigo, ela não resistiu. Por causa da ameaça que tinha. Eu saía daqui, e um dia que eu dava vontade de voltar, eu ia até aquele pauzão grande que era pequenininho nesse tempo, e lá dava vontade de voltar. Eu voltava e eles estavam me esperando numa casinha de pai que tinha bem ali onde a casa da Sora, na encruzilhada da estrada. Estavam esperando ali, uma mulher, um dia uma filha de Maria mandou a menina me avisar aqui. Eu digo para ela, minha filha, que eu já dei vontade de voltar e voltei. E não vou não, de chegar de madrugada para me esperar, ele esperar lá para matar. Fui em São Luís comprar um medicamento de primeiro curativo. Aí um dia de noite, já em 79, já perto aí eu vinha com um embrulho de medicamento, primeiro curativo, metiolato, mercúrio, uma parte. Cheguei aí, ali tinha um mato alto ali, nessa curva bem para ali, tinha um pé de manga grande ali, aqui, no nosso terreno. Aí, um mato grande, eu conduzi em meia-noite, enxerguei um carro assim,
com a lista roxa, você, um carro pequeno. Eu conheci que era Dom Tontício, um dos pistoleiros, para até entender. Ele se mudou para cá com o Chico Guardão, que veio do outro lado daqui, das terras do Lino Bosta lá, para ser dois pistoleiros. Aí eu disse, Deus, será hoje o dia que eu vou morrer, mas Deus é meu pai, eu vou embora, eu vou para casa, enxergando aqui a casa. Aí eu peguei a bolsa e peguei os embrulhos aqui, botei, passei esperando o tiro nas costas, mas não atiraram, eu vim embora, bati na porta, Maria abriu, disse, quer tomar banho? Quer jantar? Eu digo, não, quero só tomar banho. Eu nem contei para ela, ela tinha dito, mas eu nem contei, tomar banho e deitar, não quero jantar hoje agora. Eu dormia com um revólver debaixo da rede, era assim, lá perto da cama. Era assim, eu saía só assim, era outra casa de tarde. Eu saía até ali, tinha um quartinho que eu ficava ali, no mesmo lugar, mas era de tarde. Ele estava numa rede ali que eu não podia ficar aqui não, que eles passavam vendo. Mas aí eles me encontraram um dia e não me conheceram, né? Eu conheci ele. Não conheceram, né? Aí nesse dia eles botaram as armas, apareceu outro homem do pé da serra, eles contaram pro Magarefe lá no mercado, e eu fui no outro dia lá, 2 dias ele me contou. Tu passou quarta-feira de São Luís para tua casa, meia-noite, eu digo não, que eu não revelava as coisas, né? Ele disse, porque o Zezão foi com 4 pistoleiros. Zezão. O Lino. Era um antigo rei. Aí eu disse, não foi não. Ele disse, porque eles contaram aqui para nós, foram te esperar meia-noite, vinham com um embrulho, era tu, e uma bolsa. Mas na hora que tu pegou o embrulho e a bolsa, eles botaram as armas, apareceu outro homem do pé da serra, aí eles não atiraram. Eu digo, não era eu mesmo. Aí eu fiquei sobre a aviso. Aí quando nós recebemos essa carta do padre Jorge, aí ele me chamou lá e disse, vamos a São Luís? Eu digo, vamos a São Luís. Aí eu disse, Maria, você vai com o menino para casa, e vamos esperar o Rubio, que era um médico que trabalha no Lago da Pedra, no funeral, né? Irmão dele. Eu liguei pro Rubio, ele vem pegar nós aqui. E aí nós vamos São Luís denunciar. Eu disse, faz tempo que eu lhe chamo, você não queria, ele disse, agora eu resolvi. Aí, cadê o Raimundo Juca? Eu digo, tá ali, depois ele vai ficar também. Aí nós ficamos lá, quando foi 10 horas, ele chegou, o irmão dele, 10 para 11 horas. Aí ele disse, Jorge, agora vamos, às 11 horas nós vamos. Ele disse, Padre Jorge com medo, nervoso, né? Passava porque os pistoleiros moravam sendo dos Pereira ali, depois que desce aquela ladeira da serra ali. Aí eles moravam sempre lá e ele com medo de passar lá. Ele disse, rapaz, tu não tem medo, é para que os 2 homens estão aí firmes, não tem medo de jeito nenhum. Tu senta no meio, minha esposa, eu vou com ela na frente, tu senta no meio, e ele senta um do lado, outro do outro, rapaz. O que tiver ele resolve, não deixa de medo, bora. E aí nós entramos, chegamos lá embaixo, depois da serra, ele disse, um monte de gente lá na beira da estrada do outro lado, né? Mas era outro povo conversando lá no estado. Aí ele disse, eu vou... Mesmo nós chegamos na corrente, o cabo da corrente deitado numa rede lá numa casinha, ele sempre tinha corrente para cobrar imposto das carradas, né? E aí ele disse, não, pode passar aí nesse entre morão, para os carros pequenos passar aqui, eu não vou derrubar a corrente. Ele disse, rapaz, meu carro é um Opala, é largo, não passa nesse beco. Aí ele disse, mas eu não vou abrir nem, depois eu vou quebrar a corrente. Ele faz teu carro para quebrar a corrente. Ele era disposto. Aí ele disse, não, onde está que eu vou derrubar a corrente? E aí derrubou, nós passamos e fomos para lá. Aí eu reunimos com 3 advogados, um da CPT, nesse tempo tinha CPT, Comissão Pastoral da Terra, né? O padre Vitor trabalhava, gostava muito da gente, defendia muita gente lá. Aí um advogado da CPT e 2 da FETAEMA. Nesse tempo era até um advogado que depois foi ser juiz, né? Costa, doutor Costa, é juiz hoje em São Luís. E aí nós estávamos fazendo o relatório todinho. Tiremos 12 cópias da carta. O padre Jorge chegou na carta dos irmãos de livro. Vocês tiraram a cópia daquela carta? Tiremos. Rapaz, o guarda vai perder o emprego disso. Se ele perder o emprego, tu dá um salário para ele lá, uma com a diocese, porque se não tiver a prova desse guarda, como é que vocês vão provar que os pistoleiros queriam matar vocês? O advogado disse para ele, diz, Jorge, deixa os 2 rapazes aqui, o presidente e secretário do sindicato, você vai para casa dos teus irmãos, tu é muito nervoso. Aí ele
Foi, aí nós fizemos entrada em todo tipo de polícia que tinha lá, da Secretaria de Segurança, Polícia do DOP, Polícia Federal, ao mesmo tempo da ditadura, mas foi um relatório muito grande. E aí um dia chegou um sargento que era droabeiros aqui, um jipe cheio de soldados, tudo com fuzil na mão, sargento Celestino, aí eu desceu de cima, ele está ali dentro, lá sentado no ar. Aí ele disse: me deu um palpite, você disse que vai. Sargento, o que vocês querem? Ele disse: chegou 3 carros de polícia. Aí nós fomos, aí demos entrada em toda coisa. Aí ele, um dia chegou esses coronel aí, mandaram chamar, já 3 coronel. Depois aí o coronel mandou me chamar e eles vieram. Maria disse: o que vocês querem com meu marido? Com um carro cheio de polícia? Disse: não, o coronel chamaram ele. Aí eu saí, vesti uma camisa, de roupa. Aí ele disse: é você e o secretário, deixa eu me encostar no Laranjal, que é o Ramuzuca. Eu chamei ele, nós entramos no carro, chegou lá, quando eu desci, nós descemos do carro lá, ele disse: tá aí, coronel. Ele estava na calçada da delegacia. Né? Aí disse: tá aí, Zão, faço dele o que quiser. Ele disse: não vim fazer mal a ele, não, eu vim for atender um relatório que eles fizeram, para você estar enganado. Sabe? Aí nós fomos pro depoimento de vez em quando, o sargento batia na porta. Coronel, eu posso assistir? Ele disse: não, você é cúmplice na história. Ele ia ganhar 100 hectares de terra para ficar com a polícia contra nós. Né? Que a polícia toda a vida era contra nós, né? Era para matar lavrador. E aí ele tornava a perguntar: tu não pode assistir essa audiência, pai, você é cúmplice na história. Aí quando nós estávamos já 6 horas, chegou, bateram na porta, ele disse: quem é? É o sargento de novo, disse: tem aí 2 irmãos do padre Jorge e 3 advogados e um promotor, quero falar com você. Aí ele disse: aguarde um pouco. Mais tarde bateu, disse: quem é o padre Jorge mais 2 advogados? Disse: isso para que esse horror de gente? Eles souberam que os eles iam também dar o depoimento. Né? E aí quando terminou, ele disse: vocês vão para casa paroquial. O coronel que disse: eu já peguei tudo, tá do jeitinho que tem um relatório que eu trouxe na mão do diretor da DOP lá, que você deram entrada. Nós vamos ouvir esse pessoal aí do padre Jorge. Eu digo: ele é da história também. Aí depois deram licença, vocês vão precisar de vocês, eles me mandam chamar. Aí eles entraram, foram dar o depoimento dele, depois eles chegaram lá na casa paroquial. Aí disseram: nós demos depoimento do coronel. Aí ele tinha dito para nós não podemos nem pegar os pistoleiros, porque quando chega um contingente de gente assim, ele se esconde, né? Aí um capitão disse: se vocês forem descobrir onde eles estão, para nós pegar ele. Ele disse: mas capitão, eles estão querendo matar eles dois. Aí eles vão descobrir onde eles estão. É para morrer, eles conversa essa, pai. É a polícia que tem que descobrir onde ele está. Não, ficar 6 dias aqui para pelejar. Aí ficaram, mas aí eles se esconderam. Pegaram só um, quebraram a cabeça dele com um revólver, que ele estava na moto, com idade de arana, né? Aí eles se esconderam e foram embora, mas ainda bem que quando foi no dia 24, isso era de dezembro, isso era no final de novembro, começo de dezembro, esse depoimento. Dia 24 de dezembro, ele entrou a matar o padre Jorge. Lá ele entrou lá, onde ele ia celebrar missa, na igreja, tinha um menino de 9 anos, disse: cadê o padre Jorge? Viajou para São Luís. E ele estava lá dentro, mudando a roupa para vir celebrar a missa. Aí ele já voltou. O pessoal disse que estava lá fora, ele quebrando as plantas, o diabo já tinha se aproximado dele. Aí voltou quebrando as plantas aí e saiu lá. E no dia 24 e no dia 25, ele estava bebendo mais um rapaz lá Eu encurtei a história, porque se eu for contar é um dia todinho as lutas que eu tive aqui no sindicato. Ele disse: eu vou embora, mas aí eu digo: padre Jorge, 79, eu falei com ele. As coisas já estavam mais mansas, porque nós já tínhamos falado com o INCRA, já tinha ido mais advogado no INCRA, em Brasília, e vi mais terra que nenhuma tinha documento, era demarcada aí de avião, era irregular. Eles estavam fazendo levantamento para desapropriação, né? Aí, antes de nós ir embora, ele disse: e agora, o que nós vamos fazer? Aí eu disse: agora é o seguinte, me chamaram para ir fazer uma palestra
em São Luís, um professor da Universidade Federal, com o padre Vitor, que era o Zé Carlos Saboia, que depois foi deputado, né? Ele gostava de vir aqui para pegar orientação e levar. Aí eu tenho que fazer uma palestra para 20 juízes e 18 promotores. Você tem coragem? Eu tenho. Aí eu fui, no terceiro andar da Universidade Federal, aí fiz um projeto lá. O deputado lá, o juiz, aí disse, você vai falar. E falou um cara do Rio de Janeiro, foi eu que fui falar, me deram uma hora para me falar, depois pedi mais 10 minutos. Aí na hora um promotor disse, eu falei das mortes que tinha acontecido, das casas queimadas, do povo, a roça invadida, roça presa, o lavrador ficava sem comer porque prenderam a roça, por ordem do latifundiário, depois a gente conseguiu liberar. E aí ele disse, mas existe desapropriação só por tensão social. Eu digo, doutor, se é o que eu falei aqui tudo, de morte lavrador, gado na roça do povo, expulsão de lavrador, casa queimada, e perseguição da direção do sindicato. Se isso não for tensão social, só se eu trouxer o certidão de óbito entregar para vocês. Aí ele foi vaiado lá pelo juiz, né? Mas doutor, você está conversando negócio. Aí o homem já contou tudo, você ainda pergunta se houve tensão social. Aí eles fizeram mais um documento, uma moção, encaminharam para lá, para vir a desapropriação. Aí começaram a fazer o levantamento aqui em Esperantinópolis. Aí me chamaram para entrar na política, no final de 79 eu disse, padre Jorge, eu vou sair do sindicato, já acalmou mais, botar outra diretoria. Ele disse, você é que sabe. O pé na política é melhor. Aí eu saí, já estava mais calmo. Ele disse, agora como acalmou, eu vou me embora também. Eu fui chamado. Aí ficou, não perseguiram mais nós, porque ele já, quando foi no dia 25 de dezembro, mataram ele lá na praça, né? O chefe, a própria polícia. Aí ele foi com o Roda Pela Galo, o cara que entrou mais ele querem ser pistoleiro dele, que nem era. Eu conhecia, Raimundo Vaqueiro. Aí ele estava bebendo e chegou o guarda por nome Cardoso, um soldado. Sempre ele mandava, mas o tempo já estavam contra ele. Aí ele disse, o que é essa praga aqui olhando para mim aqui? Isso não vale nada, esse soldado. Aí ele já estava combinado com o cabo lá na praça. Quando ele foi passando, dia 25 de dezembro, 5 horas da tarde. Aí quando ele foi passando, ele chegou e deu ordem de prisão. Quando ele disse... quem é teu para me dar ordem de prisão? Puxou um revólver, largou 2 revólveres e um rifle no flaulo do rifle. Ele puxou aqui, o revólver ele atirou no braço dele, caiu o revólver, ele pegou o outro, ele atirou no outro. Aí o cabo chegou, atirou nos peitos dele, mataram, pegaram o carro dele, foram embora. Tinha um contingente de polícia nesse tempo de Livramento, né? Aí com 3 dias um tenente veio deixar o carro dele mesmo, deixou aí na delegacia, foi embora. Chegou 4 irmãos dele depois, pelejando para descobrir quem era que tinha matado, mas quem é que sabia? Foi a polícia era contra nós, pelejaram para saber se era o sindicato, mas como era? Nós não mandávamos soldados, né? Aí foram embora e não descobriram nada. E aí o município ficou calmo, né? Houve a desapropriação, muita gente pegou terra, aqueles que não quiseram, mas hoje trabalham na terra dos outros, e assim a gente resolveu o problema. E aí, né, ficamos livres, eu fiquei livre e resolvi todo o problema, entreguei para outra diretoria. A paróquia sentiu, o povo do interior sentiram demais, mas ele disse, não, vou embora. Aqui acalmou, de que eu já vim, fiz meu trabalho, fui chamado, a gente só pode passar 10 anos agora, e eu estou com 10 anos mesmo, e agora eu vou embora. Eu disse, mas padre, você vai deixar muita saudade. Ele disse, eu sei que eu vou ter muita saudade. Mas eu vou embora aí em 80. Em 80 ele foi embora daqui, né? Começo de 80 foi embora. Aí ficou aí, quando foi em 85, 86, chegou o padre Carlinhos, né? O padre Sebastião já estava aqui para ajudar ele, ficou aí. E aí ficou o padre Carlinhos e o padre Sebastião. O padre Sebastião foi embora para Vitorino, chamaram ele, e o Carlinhos passou bem 30 anos aqui, ou 33, não foi? Não, mas mesmo no tempo que o padre Jorge estava aí, ele disse que você é quem resolve as coisas, não posso entrar mais nessa luta do sindicato. Ele ficava na igreja e eu ia resolver. Um dia mesmo a juíza me intimou o povo aqui do Pé da Serra, o Benedito Leite aí, que era irmão do Olímpio aí, desse povo aí, Aí
tava querendo tomar conta da terra aqui, e eles expulsaram ele da terra, o povo daqui. Aí a juíza intimou 8 e quando os homens daqui foram tudo, eu acompanhei. Ela não me chamou não, eu acompanhei, e aí ela juntou com o Laranjal, chegou 80 homens lá, né? Aí eu entrei lá dentro, ela disse, eu lhe chamei aqui no fórum. Eu digo, não, para me vir no fórum não precisa você me chamar não, que essa casa não é sua. Aqui ela é pública, viu? E eu posso estar aqui. Aí um dia ela me chamou lá e disse, você conversa demais, você fala demais. Eu digo, doutor, Jesus Cristo condenou no mundo, os adversários dele, os fariseus, disseram, teu povo fala muito. Ele disse, se meu povo não falar, as pedras falarão em seu lugar. Então, se eu sou representante do povo e eu não falar, vocês vão fazer do povo o que querem, por isso eu tenho que falar. E você não pode proibir minha fala. Aí ela pegou sorrindo, né? Ameaçou prisão, ainda prendeu o Lozinho quando fui presidente, nós botemos, mas a minha ela nunca disse que me prendia, não. Ela respeitou. Aí um dia quiseram invadir para matar ela lá dentro, e ela se valeu de mim, eu já estava sendo político, né? Fazendo a diretório do PMDB, PSB lá na praça, pegando o povo dos filiados, fazia a convenção diretória, e o oficial de Xuxa chegou lá chamando. E aí eu fui. O que é que ela quer? Disse que quer falar com você. Pra você tirar esse povo daí, se ele invadir aqui para me matar, eu posso me livrar, mas o que o tribunal vai dizer de mim? Aí eu chamei você porque o prefeito do Natal disse que não tem coragem, que era prefeito nesse tempo. Não tem, não faz nada com esse povo aí, ele não tem voz com esse povo, nem os vereadores dele, só você. Resolvi, tirei o povo de 10 em 10 e aí mandei pro sindicato, os soldados com fuzil por cima do meu ombro, uma filha minha ainda passou lá uma hora, 10 horas do dia. Eu estava agoniado, suado, e ele botando o fuzil, ela chegou e disse para Maria, mamãe, esse soldado está com fuzil no ombro da pai. Maria chegou lá, mas quando ela chegou já tinha terminado. Para mim foi um amigo meu, além de ser padre, foi um amigo particular, o padre Jorge. Particular. Na hora de fundar o sindicato, ele perguntou, você está disposto a entrar nesse sindicato? Eu disse, ele disse, eu não posso falar nada de entrar em nada de sindicato, porque estamos proibidos, mas você, é eu que estou dizendo, você é o que vai direcionar esse sindicato até o fim. Foi. Graças a Deus que eu soube fazer as coisas. Aí entrei na política. Fui vereador em 82, 96. Fui vereador de novo, em 96. Aí em 2000 fui vice-prefeito, depois fui prefeito de novo. 88 eu fui candidato a prefeito, 92 também. 2 juízes que estavam aí acabaram roubando. Depois os caras que roubaram vieram aqui como advogado, doutor Rogério. E os caras que roubaram disseram, a juíza disse, doutor Florita, se nós não roubasse cada um 700 votos, ele atendia nós. Então nós já fomos obrigados a roubar.